Bem, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre norma jurídica e ordenamento jurídico. Com vocês, eu sou o professor Paulo Ricardo Silva Vasconcelos. Como vocês sabem, eu não estou na cidade, estou deixando esse link agora para os senhores acessarem essa aula. Semana que vem estarei aí com os senhores. Nós iremos debater a situação, o problema que eu estou deixando aqui para vocês, que devem ser respondida após a nossa aula. Larissa é uma jovem advogada recém-formada que fora contratada para atuar em uma sociedade de advogados na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Com pouca experiência, mas muito conhecimento técnico, é requisitada para prestar atendimento a uma cliente vinda da Inglaterra. Então, a cliente, Carolina, que anos atrás teve problemas com um vizinho de sítio, que supostamente teria apanhado frutas do seu pomar, sem devido consentimento. À época, sem provas, a cliente, Carolina, foi processada pelo vizinho Paulo, e teve que indenizá-lo por danos morais. Entretanto, agora Carolina tem provas irrefutáveis do crime cometido há 20 anos. Pois bem, vamos lá. Agora, Larissa, então vamos supor que Larissa é você, Carolina, é chamado para sanar as dúvidas jurídicas da cliente Carolina. A cliente, que reside no exterior há mais de 2 décadas, teve que pagar uma indenização por danos morais a Paulo, a quem acusou de ter cometido furto. Então nós estamos aqui, por exemplo, por um período que a gente pode dizer uma calúnia, diante de Paulo. Por isso que ele recebeu a indenização. Como não conseguiu provar o fato, Carolina foi condenada na esfera civil a indenizar Paulo pelo dano moral sofrido. Contudo, 20 anos depois, a cliente afirma que encontrou, 20 anos, é interessante a gente grifar essa parte, encontrou prova irrefutável de que Paulo teria cometido o delito. Desta forma, ela afirma seu desejo de recorrer civilmente de sua condenação por danos morais, reavendo os valores que foram pagos a Paulo. No final da aula, vocês deverão responder como Larissa, a advogada, deve orientar Carolina neste caso. Então vamos entender um pouco aqui a diferença de norma e ordenamento jurídico. Primeira coisa que eu trago para você, e eu coloco vocês a questionarem, o que é norma? De acordo com alguns doutrinadores, normas é tudo aquilo que está relacionado àquilo que regula procedimentos ou atos, regras, princípios ou padrão ou lei. Pessoal, vamos diferenciar um pouco o que é norma, primeiramente, e ordenamento jurídico. Norma, como eu acabei de colocar para os senhores na definição, é lei, princípio, é regra, é isso? É tudo aquilo que vai regir determinada sociedade. Já o ordenamento é justamente o local, o estado em que essa norma está inserida. Então, nós podemos trazer aos senhores, vou dar um exemplo. No Acre, nossa cidade, minha cidade natal, bela cidade do Acre, estado do Acre, nós não temos lei que isenta IPVA para carros GNV a gás. Mas no Rio de Janeiro nós temos uma norma que fala isso. Então veja bem, o ordenamento do Acre não tem lei que isenta IPVA para quem usa carro a gás. Mas no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa em que eu estou, Cabo Frio, para ser mais específico, existe uma lei
deste ordenamento jurídico que a pessoa que tiver carro a gás GNV terá isenção do IPVA. Então, norma é lei, é princípio. Ordenamento é onde a lei está inserida. Então, a gente pode ilustrar o seguinte: isso aqui é o ordenamento. O que está dentro dela? Nós podemos dizer que o que está dentro dela é a norma, as leis. Então, quando se tratar em ordenamento jurídico, eu estou falando do local onde esta norma está inserida. Perfeito, pessoal? Então, norma é tudo aquilo que está relacionado a ato, regra, princípio, padrão ou lei. São padrões, definições, regras que condicionam as nossas atitudes necessárias para que as pessoas possam conviver em sociedade harmonicamente. As leis e as normas, elas são necessárias para uma sociedade. Isso é um fato. Nós vimos, aqui a gente viu as leis, eu até citei para vocês vão ver mais assim, direitos humanos. Nós temos ali as dimensões, e a primeira dimensão é justamente a não intervenção do Estado, certo? Então, quando eu falo aqui, normas são padrões, definições que regulam nossas atitudes, pode ser uma norma social, pode ser a lei lá da minha casa, a lei da minha casa, a lei da sua casa, a lei do nosso bairro, a lei da nossa cidade, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Curiosamente, descobri que no Rio de Janeiro, a gente tem aqui uma cidade praiana, então você pode andar de sunga na beira-praia, ali na orla. No Acre, se você tiver ali, talvez de sunga, isso não seja tão bem visto, não é isso? É uma dimensão que o Estado não intervém, mas a sociedade em si regula. Mas, quando parte de uma norma que ela vem de forma estatal, aí ela é exigível, ou seja, eu não posso dizer, eu não vou segui-la. Ou seja, se a lei, se o Estado me traz uma norma em que ela diz, eu sou obrigado, exemplo, eu só posso dirigir carro se eu tiver CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Se eu não tiver, eu sou multado e o meu carro é apreendido. Ela é exigível, ela precisa ser seguida. Eu não posso dirigir sem estar com essa CNH, tá? Não é negociável. Uma pergunta que eu deixo aos senhores é: as normas sociais podem existir sem as normas jurídicas? É possível? Será que eu consigo conviver com uma norma social? Porque nós temos dois tipos de norma: social e a norma jurídica, a do Estado. Ora, existem autores que vão dizer que é possível, pois as normas sociais elas influenciam para que as normas jurídicas se construam. Eu sempre uso aos senhores alguns exemplos. Eu sempre digo aos senhores, para que uma lei, uma norma seja construída, em algum momento alguém realizou determinado ato. O artigo que fala sobre homicídio, ela só existiu porque em algum momento na Terra, no mundo, alguém matou alguém. E disse, é necessário nós regulamentarmos esse fato. Então, de acordo com os autores, as normas sociais, elas vão conviver e coincidir com as normas jurídicas, elas vão estar em conjunto, elas podem existir sem as normas jurídicas. Eu posso criar uma lei na minha casa. Eu posso criar uma lei no meu convívio social para o meu filho. O meu filho ele só vai poder sair de casa, tomar açaí, se fizer atividade da escola. É uma norma minha, é uma norma social, mas não há nada que exija juridicamente. O Estado não vai intervir nisso, certo? E muitas vezes são contrárias a estas. A exemplo,
Vou dar um exemplo, a gente está falando aqui, eu estava falando de filho, o ECA, ele construiu a lei, que é a lei da palmada, né, que foi muito mal vista em algum momento, e ela, em algum momento, algumas pessoas, por sua construção social, foram contra. Ah, eu apanhei, nem por isso eu morri e estou aqui hoje. Não é isso? Só que o ECA, quando constrói a lei da palmada, ela traz o quê? A ideia do espancamento, de castigos que levam à tortura, colocar de joelho na espiga do milho. Então, em algum momento, essa lei que foi criada, ela vai ou coincidir, conviver com a norma jurídica social, a norma social construída vai conviver com a norma jurídica, ou ela vai existir sem que haja uma norma jurídica. Existem pessoas que colocam um filho sem o celular, é uma norma social da família dela, e outras que vão ser contrárias às normas jurídicas. Como eu falei para vocês, a lei da palmada. Aqui, coincidir com a norma jurídica e as normas sociais, por exemplo, eu vou usar o caso do Henri Borel. A sociedade ela foi muito contra o caso bárbaro que ocorreu com Henri Borel, cruel, né, o assassinato da criança Henri Borel. A sociedade se comoveu, o pai de Henri Borel construiu com isso uma convivência e coincidiu com as leis, com as lacunas que existiam no Estado, e com isso criaram a lei Henri Borel, certo? Então isso são exemplos como a norma social e a norma jurídica elas podem conviver, conflitar, né? Ou existir sem uma e a outra. As normas jurídicas, diferentes das normas sociais, elas são estatais, ou seja, do Estado, e exigível. Não é negociável. A lei, a norma jurídica, ela é criada e ela deve ser seguida. Cinto de segurança é exigível. Ah, eu não vou passar na blitz sem cinto. Não pode. É exigível. E somente o Estado pode criá-las. Somente existe um processo legal e existem características que devem ser seguidas para essa construção. Certo? Com isso, eu quero apresentar aos senhores que elas estão incluídas em um ordenamento jurídico e elas precisam seguir uma característica. Então, o que é isso? Uma lei, quando ela vai ser criada, ela precisa ser criada pelo poder público. Ela vai ser criada pelo poder público. Ela vai trazer uma lei. Bom, eu estava usando ali a isenção do IPVA para quem tem carro GNV, foi criada pelo poder público. Ela foi criada para que trouxesse benefícios aos processos de questões do meio ambiente. Tem como característica fundamental uma submissão geral, ou seja, não é o sujeito A que vai seguir, mas o B não necessita. Ele está isento. Ah, eu só vou dar isenção de IPVA para quem usa o gás GNV somente para o sujeito A, para o B não. Isso não é possível, porque ela é uma submissão geral. Toda lei tem submissão geral, é para todos. As normas jurídicas não são feitas para casos concretos, ou seja, ela não é feita para um caso específico. Professor, ela pode surgir? Sim, ela pode ter influência de um caso
concreto. Acabei de usar de exemplo o caso do menino Henri Borel. Ele foi um caso concreto que serviu como influência, como potencial para a criação da Lei Henri Borel. A Lei Carolina Dickmann também, tá? Mas ela não é criada para um fator específico. É interessante entender isso. Influenciada para sua construção devido a um caso concreto é uma coisa. Servir somente para um caso concreto é outro. As normas jurídicas são constitucionais e procedimentais, ou seja, toda norma jurídica, quando ela é criada, ela tem uma questão constitucional e ela tem procedimentos a serem seguidos. Então, ela não é criada do nada. Eu não vou lá fazer a propositura de uma lei e pronto, já está ok. Não é isso, tá bom? Por isso que ela não prevê sanção. Isso quer dizer o quê? Ah, minha lei lá da isenção do IPVA, ela vai ser sancionada pelo presidente. Tá certíssimo. Não, ela pode não ser. Ela não pode não sofrer sanção. Ela pode ser justamente vetada, tá bom? Então, ela não pode propor uma lei, eu levar uma ideia não quer dizer que ela vai ter a sua previsão de sanção, tá? Ou seja, e a validade, ela pode ser vetada, que foi o que aconteceu de primeiro momento com a lei do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Todo mundo previa uma sanção, mas ela não foi sancionada de início. Então aqui nós temos algumas características importantes da lei. Espero que anotem a imperatividade, ou seja, ela é imperatividade absoluta ou relativa quando ordena ou proíbe algum ato, por exemplo, matar. Ela é imperativa absoluta, certo? Permissivas, aquelas de garantir e vir. Então eu posso sair do estado na hora que eu quiser. Eu não sou obrigado a permanecer lá. Relativo, quando que, eu estou seguindo um processo criminal que nesse momento eu não posso me isentar da cidade. Olha só. Então ela tem uma imperatividade relativa. Eu posso ir em outras casas, mas não posso sair do estado. E a liberdade, né, aquela que eu posso ir. Hierárquica, pessoal, deve seguir uma hierarquia. Constituição Federal, primeiro da ponta. Depois nós temos aqui leis complementares, né? Lei complementar. Nós temos medidas provisórias e assim por diante, tá bom? Existe uma hierarquia nas leis, nas legislações. Alcance. Essa lei, ela tem uma classificação que ela tem que ter um alcance. É nacional? É estadual? É municipal? Não sei. Por exemplo, é o que eu falei para vocês. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos uma lei que é estadual porque ela alcança os outros municípios do Rio, que é justamente a isenção do IPVA em carros que usam o GNV, que é o gás, né? Carros a gás. Aplicabilidade, elas são auto-aplicáveis quando não dependem de nenhuma outra para serem exigidas, e tem normas que dependem de uma legislação que a regulam, né? Então nós temos, por exemplo, os artigos que falam sobre previdência social, seguridade social, acho que é 212, salvo engano, não lembro bem, ou é o 190, do 196 em diante, vai falar sobre a seguridade, né? Seguridade social. Então, por exemplo, mas eu preciso ter uma lei de previdência. A lei de previdência é uma lei complementar, vamos dizer assim, que vem complementar a seguridade social que é descrita na Constituição Federal. Por que isso? Porque muitas das vezes a lei que ela está prevista em um código, ela não é o suficiente para ser colocada em prática. As leis trabalhistas, por exemplo, né? A Constituição ela vai trazer que todos nós temos direito a uma dignidade do trabalho, salários dignos, mas só ele não é suficiente, até pela hipossuficiência do sujeito, do obreiro, né?
Então, com isso, é necessário, por exemplo, a legislação trabalhista vir, né, e complementar. Tá? Só que existem outras que não é necessário esse processo de uma lei complementar. Substantivas ou materiais criam relações jurídicas entre os indivíduos, que criam direitos ou regulamentam comportamentos. Então, por exemplo, o direito, né, a matrimonial é um direito material ali, então há uma regulamentação jurídica entre eles. E adjetivas está relacionado ao processo, às questões processuais, né, que devem se desenvolver dentro dos processos. Então existe todo um trâmite legal, petição inicial, contestação, se necessário, audiência de conciliação, depois audiência de instrução, por fim uma sentença, posso recorrer à segunda instância, posso recorrer à terceira, e assim por diante até o trânsito em julgado do processo. Dentro disso nós temos dois pontos muito relevantes a serem falados aqui, que é justamente sobre validade e vigência de uma lei, tá? Então é interessante vocês entenderem que existe o processo de validade. Só um instantinho. De validade e vigência de uma lei. Validade e vigência de lei. Só um instante, pessoal, que a meu tablet falhou aqui. E eu preciso limpar aqui. Pronto. Então, quando eu falo de validade e vigência, as normas jurídicas são válidas quando forem promulgadas pelo Estado por meio de um processo legislativo. Então, todo o processo legislativo, ele segue uma vigência, né? Ele segue uma vigência e essa vigência, ela vai falar se a lei é válida ou não. Para uma lei ser válida, ela precisa passar pelo seu período de vacância. O que é esse período de vacância? No nosso país, Estado, no nosso ordenamento jurídico, 45 dias. No exterior, 90 dias. Então, quando eu falo que é um período de vacância, uma lei, quando ela é criada, então vamos supor que aqui eu crio a lei a 13.007 de 2024. Essa lei ela é sobre, por exemplo, medicamento oncológico gratuito. Ela foi criada, ela passou por todo o processo legislativo, que eu vou já falar para os senhores, e aí no dia 10/4 de 2024 ela foi aprovada. Aprovadíssima, sancionada. Só que e ela é uma lei nacional. Então, uma lei federal, né? É para todos os estados. Só que aí o Acre, no dia 12/4 de 2024, nega medicação para Maria. O Estado vai sofrer algum tipo de penalidade? Não, porque não passou pelo período de vacância, que é 45 dias. Porque uma sociedade ela precisa ter ciência da lei para que comece a ter validade. Então, não passou-se os 45 dias, nem os 90 dias, né, dentro de do exterior, tá bom? Toda lei, ela passa a ter validade após ser promulgada, ser feita o processo de publicação,
passar pelo período de vacância, tá bom? Agora, interessante eu pontuar para vocês, nem toda lei vigente é válida Anotem, nem toda lei vigente é válida e nem toda lei válida, faltou o acento aqui, é vigente. Como assim, professor? Dá um exemplo para vocês. A lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi válida, mas não entrou em vigência, porque o prazo dela foi estendido. Salvo engano, eu não vou me recordar muito bem, depois vocês podem pesquisar. A primeira aplicação dela seria em 2018, ou foi 2019. Só que foi adiado para entrar em vigência para 2020, né? Para o meio do ano de 2020. Né? Salvo engano, foi 2019 aqui, tá? Final do ano, e depois foi prorrogado para início de 2020 e depois para o meio do ano de 2020. Eu não me recordo muito bem, depois vocês deem uma olhada. Ela estava válida, mas ela não estava vigente. E tem leis que estão vigentes, mas não são válidas. Como a lei não está vigente, mas não é válida? Porque ela vai contra a nossa Constituição Federal de 88. Exemplo disso, a nossa lei, né, de antiterrorismo brasileiro. Ela é vigente no Brasil, mas existem artigos delas que tornam ela inválida, porque ela vai contra princípios constitucionais. Não são todos, mas alguns, tá bom? Então, é interessante vocês entenderem que nem toda lei vigente é válida e nem toda lei válida é vigente. É necessário que haja essa igualdade, seja tanto vigente quanto válida, mas nem sempre é assim, tá bom? Então, como eu falei para vocês, só entra em vigência após o período definido para o conhecimento da população, que é o período de vacância, que eu falei para os senhores, anotem isso, é muito importante. Se vocês já viram esse direito constitucional, né, processual civil, não sei, mas é um ponto muito importante. Tá? Certo, então eu propus uma lei. Então vamos entender as etapas do processo legislativo para uma lei. Uma lei, a primeira coisa que ela precisa ter, uma propositura. Alguém lá do legislativo precisa propor, precisa chegar a ele uma propositura, precisa chegar lá ao processo, aos legislativos, né, a Casa Legislativa, perdão, uma propositura de lei. Eu vou levar para que seja nacional agora a isenção de IPVA para quem usa GNV, que é o gás. Pronto, essa é a propositura. Eu estou propondo uma lei. A gente tem atualmente, nós temos uma PL, né? Uma PL sobre, por exemplo, a questão da uberização. Está tendo debate, né, que ela não se enquadra nos direitos trabalhistas, então tinha que ser criado um projeto de lei novo para que pudesse dar direitos a essa pessoa que trabalha com Uber. É muito interessante vocês estudarem isso, porque é um tema que está em alta, tá no Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma propositura, uma proposta de lei sobre esse tema. Qual vai ser o processo dela? Primeira propositura, eu vou propor a lei. O que vai acontecer? Vai ser observado a competência. Então, o que precisa ser melhorado? Qual é a competência? Quem vai julgar? Vai ser o TRT? Vai ser o TJ? Quem vai ser? Então, vamos observar como esse projeto de lei está, qual é a competência dele. Foi criado, pronto, vai para a presidência. Pronto, a casa aprovou. Então, vai para a sanção, que quem decide é o presidente.
ou ele pode dar a sanção. Lembra que nem todo projeto de lei ele prevê sanção, ou seja, não quer dizer que ele foi proposto que ele vai ser sancionado. Se alguém dizer, algum deputado, alguém chegar para você e dizer assim, ó, esse projeto aqui vai ser aprovado, mentira dele, que nem o projeto de lei prevê sanção. Pode ser o quê? Sofrer o quê? O veto. O presidente vai falar, não está adequado, não é aqui, não vai ser sancionado, vai ser vetado. Volta-se para fazer os reajustes, volta aqui, ó, ajuste, se organiza, vai sair de que órgão, né, de onde vem todo o suporte, enfim. Voltou, corrigiu, veio para cá, pronto. Agora sim, foi sancionado pelo presidente, agora nós vamos para a publicação. Vai ser publicado no Diário Oficial da União, todo mundo vai ter ciência, 45 dias para todo mundo começar a se organizar, conseguir esse grande benefício, ok, depois de 45 dias está valendo. Se organizei, depois de 45 dias, aí sim, eu começo. Não adianta ser aprovado, vi lá no jornal, foi aprovado, agora já vou colocar meu carro, que a partir de agora o meu IPVA, vou pegar um carro novo, meu IPVA é zero. Não pode, não é assim, 45 dias para validar, certo, pessoal? Atenção, ponto importante aqui que todo mundo tem que ter atenção. Importante ressaltar que nem todas as normas jurídicas devem ser sancionadas, né? Então, como eu falei, algumas nem todas precisam de aprovação do presidente. As emendas constitucionais, por exemplo, são aprovadas pelo Congresso Nacional, não dependendo de sanção do presidente. Então, ela vai para o Congresso Nacional e ela é aprovada lá. Da mesma forma, os vetos a projetos de lei realizados pelo Poder Executivo são examinados pelo Poder Legislativo, que, ao decidir pela não manutenção do veto, passa a promulgação da norma. Então, ele pode dizer assim, não sou a favor, né, nesse caso aqui, do projeto de lei do Poder Executivo, dizer assim, não, são examinados pelo Legislativo, não precisa decidir de veto ou não, vai ser direto. Em ambos os casos, a lei se torna válida somente a sua publicação. Independente deste caso, haverá publicação, haverá período de vacância para a sua validade, tá bom? É importante. Não há exceções para esse período de vacância, a não ser, ressalva, a não ser em caso de calamidade pública, né? Em caso de guerra, aí sim é imediato, tá bom? Mas nesse caso que eu estou apresentando para os senhores aqui e aqui, precisa de publicação, período de vacância para poder ter sua validade, certo? Muito bem. Pessoal, quem tiver dúvida, vocês mandem para mim, tá? Mandem que a gente vai corrigir, eu vou tirar a dúvida dos senhores, para que a gente possa seguir da melhor forma possível. Quarta-feira que vem eu já estarei em Rio Branco, Acre, e a gente pode tirar as dúvidas, mas quem quiser deixar a dúvida no comentário, eu vou estar retirando depois, tá bom? E aí a gente, na aula presencial, aos meus alunos da Anhanguera Rio Branco, vocês estarão comigo na quarta-feira que vem. Nós iremos responder a nossa situação, problema do início da aula, junto com essa aula aqui, e nós iremos responder algumas questões de concurso que eu estou no final, tá bom? Então, para isso a gente precisa entender também o que é revogação de lei. Acho que todos do primeiro período aí estão cientes do que é uma lei revogada, né? Então, uma revogação de lei é o quê? É quando uma nova lei declara que a anterior deixou de ser válida, é incompatível ou modifica lei anterior. Então, é quando eu criar, vamos lá, a lei do GNV, falando tanto, né, desse gás GNV, queria que chegasse no Acre. Vamos lá, isenção de IPVA. Opa, só a isenção não serve mais do IPVA. Agora eu preciso também taxa zero. Taxa zero na compra. Taxa zero na compra do carro, já com GNV.
que acontece? A lei anterior ela é revogada, ela deixa de existir, porque uma nova posterior, agora já disse que ela não é suficiente, ela vem para trazer uma norma mais avaliada, mais ampla, que contemple mais, certo? Podemos encontrar no ordenamento jurídico brasileiro 3 tipos de norma. Então, nós temos 3 tipos de normas no nosso direito brasileiro. O público, aquele relacionado aos assuntos do Estado, por exemplo, IPVA, uma questão do Estado, IPTU, as questões de imposto de renda, que tem que ser feito, tributações, é do direito público. Direito privado é aquela das relações privadas, casamento, direito da família, são questões do direito privado, direito do trabalho, tá bom? E nós temos as dos direitos transindividuais, que são sobre o direito difuso e coletivo. ECA, Estatuto do Idoso, direito ambiental, a gente está falando aqui do direito difuso, ambiental, direito à paz. Então, são esses 3 tipos de normas que existem no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Tá? O que a gente precisa atentar? Que no artigo 5º, lá no inciso 36º da Constituição, ele descreve 3 conceitos que trazem a ideia de imutabilidade de um ato-fato. O que é isso? É um ato ou um fato que é imutável, não pode ser mais modificado. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, um direito ele não será prejudicado quando o direito já foi adquirido, é aquele que já foi incorporado ao sujeito. Sujeito X processou Y e ganhou a causa 50 mil. Olha só, ganhou 50 mil. É um direito adquirido. Já cumpriu os requisitos da norma. O direito processual civil ou trabalhista, ele tem normas a serem seguidas. Foram seguidos os requisitos, foram atendidos? Já foi. O sujeito X adquiriu da melhor forma possível. Não pode ser modificado. O outro é o ato jurídico perfeito. É aquele ato que já se realizou totalmente durante a vigência de uma determinada norma. Então, esse ato jurídico perfeito é aquele ato que já realizou totalmente a sua vigência. Não há uma modificação diante dele. Então, nesse caso, não há do que se modificar, certo? E nós temos a coisa julgada. Ou seja, se passou pelo ato jurídico perfeito, todos os trâmites legais, chegou no trânsito em julgado, coisa julgada, é possível modificar? Não cabe mais recurso, então não é mais. Ou seja, entenda, passou por todos esses 3 conceitos, não há mais mutabilidade, é imutável, não se modifica a decisão, certo? Sujeito adquiriu um direito, passou-se 10 anos, sendo que o período de decadência é 5. Comprei lá a geladeira, eu sou o sujeito X, comprei a geladeira de Y, e aí eu vi um defeito nela. Poxa, e agora? O que a gente chama de defeito oculto, o que eu vou fazer? Passou 10 anos, não posso mais fazer nada, eu vendi a geladeira, eu vendi uma geladeira de 10 mil. Ao sujeito Y e pagou esses 10 mil, ele está com a geladeira. Ele entrou com um processo porque, de acordo com ele, havia um defeito oculto, ali. Só que dentro do trâmite jurídico, percebeu-se que não havia. Então, não havia nenhum defeito. Então, o que ele me pagou, eu sou o senhor X, 10 mil, ele me pagou 10 mil, o Y, ele entrou contra mim, só que não houve
nenhum erro redibitório, né? Vamos dizer assim, erro redibitório é quando há algo escondido, um defeito escondido. Não foi provado, atendi um direito adquirido, foi meu, passou por todos os atos jurídicos perfeitos e a coisa foi julgada e disse o seguinte: pronto, o senhor Y não tem direito a nenhuma reparação de dano, direito do consumidor, CDC, porque de fato a geladeira foi em estado perfeito. Então quebrou lá na mão do senhor Y por mau uso. Responsabilidade de terceiro ou dele. Não tenho nenhum compromisso com isso. Pronto. Ele em nenhum momento mais ele pode recorrer, porque transitou em julgado. Certo, pessoal? Então a Constituição ela protege esse direito ao sujeito nesses 3 pontos. O direito adquirido já é aquele que já incorporou totalmente ao sujeito, a titularidade de alguém. O ato jurídico perfeito, que se realizou totalmente durante a vigência de determinada norma. E a coisa julgada, não cabe mais recurso. Tá? Certo? Nós ficamos por aqui. Essa é a nossa aula, essa é a parte do praticando. Nós vamos fazer em sala de aula. Espero que com a nossa aula realizada agora, vocês consigam responder a nossa situação, problema. Caso de dúvidas, me mandem mensagem e nós estaremos sanando elas. Um abraço a todos vocês, boa tarde e até quarta-feira que vem aos meus alunos de Rio Branco, Acre e da Anhanguera. Os demais que estão assistindo essa aula pelo YouTube, pode deixar aí uma pergunta se quiser e a gente vai estar respondendo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.